Vamos retomar a leitura do Evangelho de João. Nos próximos domingos eu quero conversar com vocês sobre estes encontros de Jesus. Hoje, capítulo 3 do Evangelho de João. Se houver tempo, entramos também no capítulo 4. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 3, o encontro de Jesus com um líder fariseu, Nicodemos. Vamos tirar alguns pensamentos deste encontro. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 3, no início dele. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Amém. Os encontros de Jesus, em geral, eram encontros públicos. Às vezes casuais. Jesus caminhava muito, andava muito e encontrava pessoas ao acaso. Às vezes as pessoas o procuravam. E aqui nós temos um caso interessante. João faz questão de destacar que não foi um encontro comum. Era um líder fariseu. Depois nós vamos perceber ao longo do Evangelho que, na verdade, ele era um importante fariseu, um líder religioso dentre os 70 líderes da nação. Algo parecido com o Senado Federal. Lá havia o Sinédrio, um corpo de 70 homens que lideravam a nação. Eles eram o tribunal religioso da nação. E Nicodemos era um deles. Então era um homem importante. E talvez por causa desta sua elevada posição, ele procurou Jesus à noite. Isso já foi muito pregado por aí, muita gente já deve ter usado esse sermão dizendo: quem procura à noite é porque quer ocultar-se. Então Nicodemos não quis que seu encontro com Jesus fosse percebido, fosse público. Encontros na calada da noite, depois do expediente, na garagem do palácio, mas isso é assunto para outro dia, não é? Então Nicodemos se encontrou com Jesus à noite, não queria ser visto com ele. Há muitas pessoas que são parecidas com Nicodemos, homens de bem. Nicodemos era um homem de bem. Não é porque Jesus criticava o comportamento dos fariseus que todos os fariseus eram iguais. Aparentemente, há indicativos posteriores no Evangelho de Nicodemos ser um fariseu diferenciado. Ele de fato estava interessado em Jesus. Ele de fato queria conhecer Jesus. Ele não era daquele grupo que procurava induzir Jesus ao erro para depois denunciá-lo de alguma forma. Ele estava bem intencionado. Ele queria conversar com Jesus porque estava sendo atraído pelo ensino de Jesus. Eu, pessoalmente, entendo que ele está sendo sincero ao dizer: sabemos que ensinas da parte de Deus. Ele poderia dizer, na primeira pessoa do singular: eu sei, eu creio que o Senhor ensina da parte de Deus, porque ninguém faria os sinais e os milagres que fazes se não fosse por causa de Deus. Aquilo que Jesus menciona no próprio Evangelho de João aos seus interlocutores: se vocês não creem naquilo que eu falo, creiam pelo menos por causa dos sinais que eu faço.
Nicodemos é um desses, que já parecia crer por causa dos sinais. Ele aparentava crer. O Senhor fala da parte de Deus. Senão, não farias as curas, os milagres, os sinais que está fazendo. A palavra de Jesus era corroborada com a manifestação de poder, aquilo que Paulo depois foi escrever aos Coríntios. A nossa mensagem entre vós não consistiu apenas em palavras de sabedoria, mas também em manifestação de espírito e de poder. Acho que Paulo aprendeu isso com Jesus. Não basta só falar, você tem que demonstrar que Deus está com você. E Nicodemos estava convencido. Mas Jesus responde a Nicodemos de uma maneira, eu diria que tangencial. Jesus inicia um outro assunto. E Nicodemos não chega sequer a expressar o que ele queria. Ele só faz um elogio inicial a Jesus. Reconheço que você ensina da parte de Deus. E ele é interrompido sem que fizesse qualquer pergunta, e Jesus comanda a partir de então o diálogo, dizendo: digo-lhe uma coisa, digo-lhe a verdade. Aqui seria amém, amém, lego. Não é uma palavra forte. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O que tem essa frase de Jesus com a frase de Nicodemos? Honestamente, nada. Jesus mudou de assunto. Quando Nicodemos foi bajular Jesus, Jesus mudou de assunto. Ninguém pode ver o reino de Deus, ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos, surpreendido com aquela pergunta, diz: mas o que é isso? Pode alguém voltar ao ventre da mãe para renascer? Jesus responde: o que nasce da água, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Você tem que nascer da água e do espírito. Nascer da água é nascer da carne, é o nascimento natural. Tá? Não pense que a água é outra coisa que não. Nascer da água é o nascimento natural. Qualquer mulher que foi mãe aqui sabe que o primeiro sinal do parto, está chegando a hora, é porque a bolsa estoura. Então a água vai embora, está na hora de tirar o menino de lá, porque a gente nasce da água. Né? Todos nós tivemos o nosso momento peixe. Né? Então a gente nasce da água. Mas depois é importante nascer do Espírito. Então nós temos a oportunidade de 2 nascimentos. O nascimento natural, todos nós aqui nascemos, graças a Deus, estamos aqui, e nascer do Espírito. Aí não sei. Só tem uma pessoa que sabe quem nasceu e quem não nasceu do Espírito aqui. É o próprio Espírito Santo. Não está escrito na testa, não está escrito na cara de ninguém, não é fácil de identificar assim, não. Mas o Espírito Santo sabe quem nasceu de novo e quem não nasceu. Mas por que Jesus foi tão direto assim com Nicodemos? Nós apenas podemos, digamos assim, investigar. Quem é Nicodemos? Um religioso, um homem que conhece as Escrituras, um homem sincero que está procurando conhecer Jesus. Um homem de bem. Para esse homem de bem, Jesus diz, tem que nascer de novo. Não basta apenas ser um homem de bem. Jesus está ensinando que há algo superior, há algo transcendente. Há uma coisa sutil na teologia, que a gente fica pensando como é que se constitui a pessoa humana. No Antigo Testamento, a percepção que eles tinham é que a pessoa humana era dividida em 2 partes. Uma parte material, que é o corpo, e uma parte imaterial, que é a alma. Isso começa lá na narrativa da criação, no Gênesis. Tomou o Senhor do pó da terra e fez um boneco, né, fez o homem, e depois soprou nele o fôlego de vida e o homem se tornou alma vivente. Então, o que é o ser humano no Antigo Testamento, na leitura lá do Gênesis? O ser humano é corpo, pó da terra, com a infusão do fôlego de vida, ou seja, a parte imaterial que Deus sopra no homem. E aquela massa inerte passa a ser essa coisa maravilhosa que somos nós, os seres vivos. Essa é a maneira como o Antigo Testamento vê o homem, 2 partes, matéria e espírito, matéria e alma. Espírito e alma, no Antigo Testamento, são sinônimos. No Novo Testamento, parece que a percepção do homem já se tornou um pouco mais complexa. E ele já menciona, tanto Paulo
como o próprio Jesus, de certa maneira, já vai aqui nesse texto fazer uma certa alusão a isso, nós já vemos uma tríplice composição do homem, a tal da tricotomia, 3 partes: corpo, alma e espírito. Porque o corpo é a mesma coisa, todo mundo sabe o que é a matéria, mas dá a entender, na compreensão já no Novo Testamento, que alma e espírito seriam como coisas distintas. A alma mais ligada aos relacionamentos horizontais, humanos, e o espírito ligado à verticalidade, ligado a Deus. Mas sem se conseguir fazer uma fronteira entre eles, dizer até onde vai a alma e começa o espírito, ou vice-versa. A ponto de lá em Hebreus dizer que somente Deus e sua palavra conseguem penetrar na divisão de alma e espírito. Então a gente não sabe onde é a fronteira da alma com o espírito, mas no Novo Testamento se introduz esse conceito do espírito. E eu gosto de pensar nesse texto aqui, do diálogo de Jesus com Nicodemos, que Jesus estaria sugerindo a Nicodemos que esse novo nascimento, essa regeneração, esse nascer do Espírito é algo transcendente, algo que vem de cima para baixo. Esse terceiro elemento que a gente precisa para se tornar, de fato, um ser pleno. Porque nós podemos ser gente boa, nós podemos ser pessoas do bem, nós podemos fazer as coisas certas, mas isso não significa que nós já somos completos. Nicodemos era um homem de boa reputação, senão não seria membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, você tinha que ter boa reputação. Ele era um homem que conhecia as Escrituras. Era um homem que estava interessado em ouvir o que Jesus falava. Portanto, nós não temos nenhuma acusação, nenhum demérito contra ele. Mas Jesus diz que ele precisava nascer de novo. Muita gente hoje pensa que basta ser bom pai, bom marido, bom cidadão, um jovem ser um bom filho, um bom estudante. Enfim, boa parte das pessoas acha que não matar, não roubar, não fazer mal para ninguém, isso é suficiente. Eu sou filho de um homem que pensava assim. Vivia para o trabalho, vivia para a família, não fazia mal a ninguém, então está tudo certo. Mas desapegado de valores religiosos. Como se a vida fosse apenas essa aqui. Jesus está falando que para percebermos o reino de Deus, nós não podemos apenas ter uma visão horizontal, humana, das coisas cotidianas do dia a dia. Nós temos que acreditar no transcendente. Nós temos que acreditar que existe algo além. Nós temos que compreender que existe algo maior. E esse algo maior depende de uma infusão, de um mergulho, de um relacionamento verdadeiro com Jesus por meio do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito é uma expressão tipicamente paulina. Enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos que nascer de novo, irmãos. Nós temos que nos encher do Espírito Santo para descobrirmos verdadeiramente o que é o reino de Deus. Nicodemos estava fascinado com o ensino de Jesus. Estava fascinado com os sinais e milagres que Jesus fazia. Mas Jesus disse para ele: você só vai entender estas coisas quando você nascer do Espírito. Tem muita gente aqui que não sabe o que é batismo no Espírito Santo. Tem muita gente aqui que não sabe o que é poder do Espírito Santo. Tem muita gente aqui que ainda não descobriu a graça dos dons espirituais que se manifestam ainda hoje na igreja. Tem muita gente aqui que acredita que existe profecia, mas para os outros, e não pensa que ele mesmo pode ser um profeta. Tem muita gente que gostaria de receber uma oração e ser curado por alguém que tem dom de cura, mas ele está ignorando o fato de que ele mesmo pode receber este tipo de graça, de poder para servir aos outros. Tem muita gente que gosta de ouvir gente que sabe ensinar, sem perceber que ele também pode receber de Deus uma capacitação para ser ele também um bom ensinador.
Enfim, nós precisamos nascer do Espírito, nos enchermos do Espírito, para podermos compreender as coisas de Deus. Compreender as coisas da igreja não é a mesma coisa que compreender as coisas de Deus. Frequentar a igreja não é a mesma coisa que estar cheio do Espírito Santo. Agora você vai me perguntar, pastor, então como é que é? Cara, só tem um jeito de fazer, do jeitinho que Jesus falou. Você tem que nascer de novo. Quem não nasce de novo não entende as coisas do Espírito. Jesus disse, o Espírito é como o vento. Ninguém sabe de onde ele vem, ninguém sabe para onde ele vai. Mas a gente sabe que ele está se movimentando. As coisas espirituais são difíceis de explicar. Aliás, eu costumo dizer que a própria palavra espírito já é difícil de explicar. Porque a única maneira que nós temos para falar do espírito é por analogia. Tanto na língua grega como na língua hebraica, o termo para vento é o mesmo termo usado para espírito. Então, se você falar em hebraico ou falar em grego, a determinada palavra, você está falando vento ou está falando espírito. Quando é um, quando é outro. Depende do contexto. Nós temos uma palavra própria para isso, que é espírito. É diferente de vento, não é? Mas a gente tem como analogia. O vento ninguém vê, mas todo mundo sente o seu efeito. O vento é o ar em movimento. E o que é o espírito? Talvez o espírito seja Deus em movimento, né? Quando Deus está fazendo alguma coisa, quando Deus está falando, quando Deus está agindo, a gente sente. Talvez seja a melhor analogia que eu acho para espírito. Quando Deus está em movimento. Aí, quando é que o espírito está morto? Quando Deus está parado na vida de alguém. Quando Deus não faz nada da vida de alguém. Quando a vida de alguém não tem a ação de Deus. Ele é uma boa pessoa, ele faz as coisas certas, ele é um bom marido, ele é um bom pai, ele é uma boa esposa, ele é uma boa mãe, não fala mal de ninguém, pasme, ela usa as redes sociais só para o bem, é uma pessoa joia, curte tudo que mandam para ela, né? Mas isso não basta. É importante que o Espírito Santo flua, que o Espírito Santo haja, que o Espírito Santo fale, que você escute. E é uma coisa interessante, para a gente que está acostumado é quase que rotina. Eu, em certos momentos, estou pensando em ir por um caminho, é aquele pensamento que parece uma intuição, não é? E eu, às vezes, não, deixa para lá, vou fazer isso aqui mesmo. Dali a pouco, percebo que eu não deveria ter tomado aquela escolha. Aquela minha intuição sugerindo mudar de rota não era sem causa. Muitas vezes, coisas que acontecem na minha vida, eu me percebo claramente sendo dirigido por Deus. Não que Deus fale, não é? Olha, Zé, cuidado. Não tem essa intimidade toda, Deus me chamar pelo nome, né, puxar uma cadeira. Não é bem assim que funciona. Mas a gente percebe coisas de Deus. As pessoas aí dizem, olha, não sei, eu fiquei com uma coisa. Para nós não existe coincidência, existe, nós brincamos de dizer, Jesus-cidência, né? A direção de Deus. Às vezes nós temos percepções que não são nossas, são de Deus. Às vezes nós temos ideias que não são nossas, são de Deus. Às vezes nós dizemos palavras que não são nossas, são de Deus. Nós damos conselhos que não são nossos, são de Deus. Nós ensinamos coisas que nem nós sabíamos. Nós aprendemos naquela hora. Por quê? Porque vem de Deus. Quem é nascido do Espírito, quem é guiado pelo Espírito, sabe do que eu estou falando. Porque acontece comigo do mesmo jeito que acontece com você. A tua consciência te alerta, teu coração te diz, a tua mente, enfim, você sabe que tudo em você que tem o Espírito Santo está sujeito ao controle de Deus. Deus não apenas habita em nós, Deus nos controla, Deus nos comanda, Deus é o nosso Senhor. E essa é uma experiência que só quem tem sabe o que é. Por isso Nicodemos chegou com uma conversa e saiu com outra. Chegou com um elogio e saiu com a cabeça fervendo. E o pior é que naqueles dias ele não tinha como saber exatamente como resolver. Mais adiante,
depois da ressurreição, Jesus entra no cenáculo, os discípulos estão reunidos e ele sopra sobre eles o Espírito Santo. E diz: recebei o Espírito Santo. Depois de uns dias, Jesus vai para o céu e fala: fiquem em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. E então, 10 dias se passam e no dia de Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre todas as pessoas que estavam lá reunidas naquela grande sala orando, algo em torno de 120 pessoas. Línguas como que de fogo são vistas sobre eles, e eles falam em idiomas conhecidos por pessoas que estavam em Jerusalém naqueles dias, e nós temos aquilo que é chamado de a experiência do dia de Pentecoste. Então nós temos 2 momentos interessantes, tanto o momento em que Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo, como o momento em que eles são revestidos de poder e começam a manifestar o poder de Deus por meio dos dons. Então é possível que alguém tenha o Espírito Santo sem ter dons. Não estou dizendo aqui que quem não fala em línguas, quem não tem dom de cura, quem não tem dom disso ou daquilo, não tem o Espírito Santo. Não. É possível ter o Espírito Santo sem ter dons. Mas é melhor você ter a regeneração, o novo nascimento, que é a chamada, que nós renovados chamamos da primeira bênção. Não é? Você é salvo, você é morado do Espírito Santo, você tem intimidade com Deus, Deus fala com você. Mas, além disso, você pode ser revestido de poder e receber dons espirituais para abençoar outras pessoas e não apenas a si mesmo. Mas nós precisamos buscar isso. Esse é um desafio. Quem quer conhecer mesmo os mistérios do reino de Deus, quem quer saber mais as coisas de Deus, quem quer mergulhar em Deus, precisa buscar as coisas de Deus. O Espírito Santo é dado sem medida a todo aquele que pedir. Quem não pede, não recebe. Tem gente que não pede, não busca, porque nem sabia que existe. Mas agora vocês aqui estão sabendo. Então, por favor, depende de vocês. Tá bom? Então essas coisas existem, são verdadeiras, Deus age, Deus fala, Deus atua, e todo aquele que busca, recebe. Agora busque para valer. Busque a Deus. Deus quer se revelar, Deus quer se dar a conhecer. Deus quer usar a sua vida e abençoar a sua vida. Deus quer fazer de você um instrumento para a manifestação da glória e do poder dele. Coloque-se à disposição de Deus e você vai ver o que Deus faz com uma pessoa comum como eu. Eu era Zé, gente, magrelo, sardento. Quem diria que Deus ia fazer de mim alguma coisa, não é? E tantos outros aqui poderiam dizer o mesmo. Tantos aqui poderiam dizer a mesma coisa. Mas o que Deus fez de especial quando entrou em vasos comuns como nós? Muita coisa, não é? Então é isso aí. Então esse encontro de Nicodemos com Jesus foi à noite porque ele quis. Mas é interessante que lá na frente, no Sinédrio, uma vez o Sinédrio estava reunido, falando acerca de Jesus, já planejando em prender Jesus, pré-julgando Jesus, e Nicodemos se levantou e disse assim: nós vamos condenar esse homem sem ao menos ouvi-lo? E então os pares disseram para ele: ei, você agora é galileu? Você também agora é um dos que creem nele? Nicodemos aparentemente recuou ali. Mas depois da morte de Jesus, Nicodemos acompanhou José de Arimateia, foi até Pilatos, e os dois juntos, Arimateia era um homem rico e Nicodemos um político influente, pediram o corpo de Jesus para tirá-lo da cruz e dar-lhe uma sepultura digna. Interessante que as 3 vezes que o Evangelho menciona Nicodemos, há uma progressão. Na primeira ele mostra uma simpatia por Jesus, na segunda ele defende Jesus diante do Sinédrio, e na terceira ele vai a Pilatos, como se fosse um discípulo. Daí para frente nós não sabemos, mas eu sou um daqueles que acreditam que Nicodemos, por fim, se converteu a Cristo. Eu gosto de pensar o melhor das pessoas. O outro encontro está no capítulo 4. É Jesus falando com uma mulher samaritana. E aqui também temos um discurso religioso interessante. Muitos conhecem
a história. Capítulo 4, verso 9, para encurtar um pouco a leitura. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o senhor não tem com que tirar água do poço, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Respondeu Jesus: quem beber desta água terá sede outra vez, da água do poço, onde eles estavam conversando. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Bom, depois você pode seguir com a leitura em casa, se tiver interesse. Aqui nós temos um outro encontro bem distinto. Se Nicodemos era um homem de boa fama, essa mulher nem tanto. Ela já tivera 5 maridos, estava agora vivendo com o marido de alguma outra. Não é teu marido, é porque é de outra, né? Então ela era a outra de alguém. Boa reputação ela não devia ter. Não creio que ela era viúva de 5 maridos. Eu imagino que ela já havia sido divorciada, né? No sentido que naquela época o divórcio, gente, era prerrogativa do homem. Só o homem se divorciava. Ela tinha sido uma mulher repudiada. Aliás, o termo correto não seria divorciado, porque para ninguém fazer uma associação indevida com a realidade de hoje. Ela era uma mulher repudiada, dispensada pelo marido, mandada embora. Algum motivo devia ter. E agora vivia com um homem que sequer era o marido dela. Então não era uma mulher de boa reputação. Mas Jesus puxa a conversa com essa mulher. Jesus está só, mandou os discípulos para a cidade samaritana de Sicar comprar comida, ficou sentado à beira do poço, a mulher chegou e Jesus começa a conversar com ela e ela até se surpreende, dizendo: como é que o senhor fala comigo? Judeu já não gosta de samaritano, homem não fala com mulher. E você, um homem judeu, falando com uma mulher samaritana é muito estranho. Mas Jesus puxa a conversa, está interessado nela. Ela é uma mulher carente, é uma mulher com problemas de alma, com problemas afetivos, questões mal resolvidas. E é interessante que esse diálogo de Jesus com a samaritana parece que é o oposto do diálogo com Nicodemos. Nicodemos vem falar, a gente não sabe do que, e Jesus coloca um assunto bastante religioso. Jesus fala de coisas espirituais, de coisas eternas. Com esta mulher, ele começa o diálogo pelas coisas espirituais, falando de água da vida, que também não deixa de ser uma menção ao Espírito Santo. Observe que ele fala aqui: quem beber da água que eu der, vai ser uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. No capítulo 7, Jesus vai dizer que ele que vier em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. E João faz um comentário. Isso ele falava a respeito do Espírito Santo que ainda não havia sido dado. Então essa fonte de água viva a jorrar é o Espírito Santo. Jesus está falando com essa mulher da mesma coisa que falou com Nicodemos: nascer de novo, ser cheio do Espírito. Mas aqui, o final da história é diferente. Jesus vai esticando a conversa com ela, ela identifica Jesus como um profeta e começa a fazer perguntas religiosas. Onde é que se deve adorar? É no Monte Gerizim? É lá em Jerusalém? Qual é o templo verdadeiro? Qual é a religião verdadeira? E onde é que termina essa história? Jesus quer falar da vida dela. Jesus não quer falar de religião com ela. Jesus quer falar dela.
De Nicodemos, Jesus não ouve o assunto dele e introduz as coisas espirituais. Com essa mulher, Jesus faz o contrário. Ele vem do espiritual para chegar no pessoal. Eu quero falar de você. Chama seu marido. Eu não tenho marido. Ah, falaste a verdade. Jesus sabia quem era ela. E é interessante que o Evangelho é tanto resposta para as pessoas de bem, para as pessoas de boa reputação, para as pessoas religiosas, como o Evangelho também é resposta para as pessoas de má reputação, para as pessoas de vida difícil, para as pessoas de vida tortuosa. Jesus é a resposta para os corretos que precisam de salvação, e Jesus é a resposta para os tortuosos que precisam urgentemente de salvação. Assim como Jesus recebeu Nicodemos à noite, Jesus falou com esta mulher à luz do dia. É interessante. Falar à luz do dia com uma mulher de reputação duvidosa poderia, de certa forma, macular a imagem de Jesus. Mas Jesus não estava preocupado com a sua imagem. Isso é coisa de Nicodemos. Nicodemos queria preservar a sua imagem pública. Jesus não está preocupado com isso. Jesus está preocupado com aquela mulher. E ele quer alcançá-la. E ele quer ajudá-la. Ele quer salvá-la. E ao final, aquela mulher, de fato, reconhece que Jesus é o Messias. Ela se encontrou com alguém que conhecia o coração dela e realmente se importava com ela. Ela já havia sido repudiada por outras pessoas, mas Jesus não a desprezou. Jesus a amou. Jesus preocupou-se com ela. Jesus se dirigiu a ela. O interessante desse encontro é esse. A mulher não estranharia se aquele judeu ficasse sentado à beira do poço, a visse chegar, pegar a água e ir embora sem lhe dirigir palavra. Ela não estranharia esse comportamento. Esse seria o comportamento normal daqueles dias. Jesus ignorar a chegada e a saída daquela mulher. Mas Jesus não fez isso. Jesus se importou com ela, olhou para ela, se dirigiu a ela, falou com ela e tocou o coração dela. Jesus decidiu aproximar-se dela. Então, talvez entre nós aqui, algumas pessoas não se sintam tão bem como Nicodemos. Talvez algumas pessoas se sintam até mesmo em dúvida se Jesus as está percebendo. Ele está vendo você. Se Jesus está ouvindo a sua oração, Ele está ouvindo. Não estou dizendo que Ele está respondendo, mas Ele está ouvindo. Não vou dizer que Ele vai atender o seu pedido necessariamente, mas Ele está te ouvindo. Talvez algumas pessoas estejam se perguntando se Jesus sabe que você existe. Eu sei de algumas pessoas que já oraram assim: oh Deus, o Senhor sabe que eu existo? Ele sabe que você existe. E Ele te conhece. E Ele se importa com você. Agora conversa com Ele. Conversa com Ele. A gente precisa aprender a conversar com Jesus. Às vezes, gente, nós oramos de uma forma muito ritualística. Tem gente que só sabe falar com Jesus naquela linguagem crentez, né? Amantíssimo Deus e Pai, estamos aqui esta noite. Desculpe, não estamos, eu estou sozinho. Estou aqui, Senhor, esta noite. Não é? Eu estava pescando esses dias com o Osaí veio me dar uma bronca. Não é? Que o Osaí chegou para mim: a primeira coisa que eu faço depois de levantar é orar. E veio me dar uma bronca para mim, porque eu levantei, fui tomar café, né? Né, Maurício? Chegou para mim: ó, pastor, eu levanto e oro. Falei: você sabe se eu orei antes de levantar? Assim, então, a segunda coisa que você faz é orar. Primeiro você levanta. E se eu oro deitado? Um frio de doer de manhã, dormindo no chão. E se eu oro deitado? A segunda coisa que você faz é orar. Eu é a primeira. Eu primeiro oro, depois levanto. Mas a gente precisa aprender a orar sem formalidade.
A gente precisa aprender a orar falando com Jesus, do jeito que Jesus está conversando aqui com a mulher. A mulher fica falando de outras coisas, o templo, Samaria, Gerizim, Jerusalém. Jesus quer falar da alma dela. Irmãos, às vezes as nossas orações não são encontros com Jesus. Orar deveria ser nos encontrarmos com Jesus, mas nem sempre é. Porque a gente fala de coisas que não são do nosso coração. É como orar pelas crianças da África, pelas crianças da China, e às vezes isso de fato não está no nosso coração. Tem gente que ora por tudo e não ora por nada. Tem gente que é nova aqui e não sabe por que nós não temos aquele cesto de pedidos de oração. Quase toda igreja que você vai tem um cesto, né? Uma caixinha de pedido de oração. Aqui só tem no culto das mulheres, né? Mas aqui tem aquele negócio do cesto. Então vamos orar pelo cesto de pedidos. Eu abandonei esse negócio de cesto de pedido de oração por um motivo simples. Durante um tempo eu fui pastor auxiliar e meu negócio era orar pelo cesto de pedido de oração. Então o pastor me chamava, então era o meu momento do culto. Aí eu pegava aquele cesto e falava: Senhor, eu não sei quem é, eu não sei onde está, eu não sei o que quer, eu não sei nada, mas eu peço que o Senhor abençoe. Então eu orei por tudo sem saber de nada. Aí eu cheguei à conclusão que essa oração, orar pelos papeizinhos que estão lá, Senhor, Tu sabes quem é, Tu sabes o que quer, Tu sabes se merece. Eu posso falar um monte de coisas, né? E faço aquela oração, eu posso até impostar a voz: ó Senhor, agora eu peço que o Senhor visite cada pessoa que está aqui com o seu nome escrito nesse papel. Eu posso orar assim. Vai dar a impressão que, né, meu coração estava naqueles papéis. Já pensou que legal, né? Mas honestamente, eu não sei quem é, eu não sei o que é, não sei o que está acontecendo. Eu orei por tudo e não orei por nada. Isso na internet vai ficar engraçado. Ô Wanda, deixa eu ver antes, tá? Talvez seja melhor cortar esse negócio. Você orar por tudo e não orar por nada. Essa mulher, nesse encontro aqui com Jesus, ela queria sair pelo lado da religião, fazer perguntas de outras coisas. E Jesus queria falar dela. A gente precisa aprender a orar por si mesmo, falando de si mesmo, mas falando a verdade. É melhor você acordar um dia e falar assim: Senhor, eu estou cansado. Hoje, se eu pudesse, eu não levantava da cama, mas eu tenho que trabalhar, Senhor. Eu tenho que encarar aquele chefe que está me perseguindo. Eu peço ao Senhor que me dê graça, sabedoria e discernimento para agir corretamente. É melhor você falar a verdade do que você falar: Senhor, apesar de tudo, eu te agradeço por esse meu emprego, eu te agradeço por aquele chefe. Não, fala a verdade. A vantagem de falar com Jesus é que com ele você sempre pode ser sincero. Com seu chefe, não. Olha lá o que você vai falar com seu chefe. Mas para Jesus você pode falar a verdade. Para sua mulher, para o seu marido, para os seus filhos, nem sempre você pode falar o que você sente. É verdade, gente. Tem hora que você tem que guardar consigo. Mas com Deus você sempre pode falar a verdade. Com Deus você sempre pode desabafar. E tem uma vantagem: Deus não espalha para ninguém. Deus ouve, ajuda, socorre e não publica nas redes sociais. Não conta como exemplo depois no púlpito, na pregação. Nós precisamos aprender a nos encontrarmos com Jesus e sermos verdadeiros diante dele. Não fazemos como essa mulher samaritana. Jesus disse uma coisa maravilhosa para ela, não é? E muitas vezes a gente prega: Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ainda bem que houve esse diálogo, e por causa desse diálogo
temos essas palavras de Jesus que são muito boas para nós, mas o que Jesus disse para aquela mulher? Deus está procurando você. Deus está procurando você. Não é o monte, não é aqui, não é ali. São pessoas. Deus está procurando você. Deus quer ter um encontro com você. Não é no templo, não é em casa, não é no Monte Sinai, não é na novela da Record, ou na novela da Globo. Deus vai falar com você. Deus quer você. Deus se importa com você. Mas você precisa aprender a falar diretamente com Deus e com sinceridade. Orar é conversar com Deus. Tá bem? As nossas orações públicas são para os nossos cultos públicos. Aqui nós temos a formalidade. Isso é padrão. Mas a oração da intimidade, a conversa da intimidade entre você e Jesus deve ser respeitosa. Você é homem, Ele é Deus. Você é humano, Ele é divino. Não vem chamar Jesus de meu chapa, meu cara, não. Não vem com esse negócio, não. Guarde a distância. Mas abra o coração para Jesus. Encontre-se com Jesus. Nicodemos era um homem de bem, a samaritana nem tanto, mas os dois tiveram o privilégio de se encontrar com Jesus. Olha, eu e você aqui. Todos diante do Senhor. O Senhor aqui conosco. Amém? Onde é que Ele está? Ali? Ali? Não. Olha para dentro de você. Põe a mão no coração. Jesus está aí. Vamos orar? Senhor, é bom nos encontrarmos contigo. É bom estarmos na presença de um Deus que nos ama e se importa conosco. Viemos à noite, não furtivamente como Nicodemos, mas publicamente. Viemos à noite para nos encontrarmos uns com os outros e para nos encontrarmos com o Senhor. Uma noite abençoada, uma noite agradável, uma noite que nos faz felizes, porque é um lugar que gostamos de estar, com pessoas que gostamos de estar. Mas, Senhor, se Tu não estiveres no nosso ajuntamento, é apenas uma reunião social. Se o Senhor não estiver conosco, é apenas música e conversa. Se o Senhor não estiver conosco, é autoajuda, entretenimento. Mas quando o Senhor está no nosso meio, é o fluir do Espírito de Deus. Quando o Senhor está no nosso meio, é a oportunidade de sermos perdoados. É a oportunidade de nos sentirmos amados, aproximados de Ti. Quando o Senhor está no nosso meio, é alimento para o nosso coração, para a nossa alma. É direção para a nossa vida, sabedoria para as nossas decisões. Quando o Senhor está no nosso meio, é discernimento em tempos de tribulação. É consolo, força, vigor. Quando o Senhor está no meio de nós, é amor fraternal, mais do que cordialidade humana. É amor, amor de Deus derramado em nossos corações. Quando o Senhor está entre nós, é a percepção de que somos pequenos, mas que o Senhor é grande, de que somos frágeis, mas que servimos a um Deus forte, que somos humanos, mas estamos na presença do Eterno. Ah, Senhor, encontrarmos-nos contigo, como Nicodemos, como a mulher samaritana, à noite, ao meio-dia, boa reputação, má reputação, não importa. Encontrar Jesus, é isso que conta. Encontrar Jesus e ter a vida mudada por Ele. Nós queremos Te conhecer mais, Senhor, estar em Tua presença, conhecer a Tua presença, celebrar a Tua presença, nos apresentarmos a Ti e ouvirmos o que Tens para nós. Amém.